Muito bem, saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Louvado seja Deus pela sua presença nesta noite. Muito bom ter você aqui conosco. Nós temos visitas, né? Levante as mãos. Sejam bem-vindos, ok? Sinta-se bem na casa do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 8. O título da mensagem desta noite é: Podes tornar-me limpo. Iremos meditar na cura de um leproso. Mateus capítulo 8. Vamos ler do verso 1 ao verso 4. Está escrito assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se queres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Meus amados irmãos, Jesus havia acabado de concluir o seu maior sermão, o sermão do monte, o sermão da montanha. Este sermão está escrito aqui em Mateus capítulo 5 e vai até Mateus capítulo 7. Neste sermão, irmãos, Jesus explica, detalha todas as características, a profundidade da lei de Deus. Ele falou assim: vocês lembram o que foi dito aos antigos? Não matarás, eu porém vos digo. E aí ele amplia a compreensão da lei de Deus. Interessante, irmãos, que o nosso Deus entregou a lei ao seu servo Moisés no monte. O primeiro sermão de Jesus foi no monte, explicando a lei de Deus. O fato é que o verso 1 do capítulo 8 diz que Jesus estava descendo do monte e grandes multidões o quê? O seguiam. Não era uma simples multidão, irmãos. Eram grandes multidões. Por que as multidões seguiam a Jesus? Creio que você sabe, Jesus era uma ameaça política e religiosa. Política para o poder romano, religiosa para os grandes líderes religiosos da época. Por que as multidões seguiam Jesus? Vários motivos. Eu destaco alguns. Primeiro, irmãos, pelo caráter de Jesus. E esse é o principal motivo. As pessoas se sentiam atraídas por Jesus pelos seus ensinamentos, mas principalmente pelo seu caráter. Jesus vivia aquilo que ele pregava. Primeira característica. É difícil, irmãos, as pessoas seguirem você e aquilo que você acredita se você não vive o que você professa. Hoje nós enfrentamos um grande mal. Eu não diria somente em toda a sociedade, mas em todo o professo do mundo cristão. Sabe qual é, irmãos? Vida dupla. Você já ouviu falar em vida dupla? A vida dupla, uma pessoa com vida dupla é aquela em que ela apresenta um comportamento, um estilo de vida na igreja, é um comportamento, no trabalho é outro, em casa é outro, na escola é outro, na sociedade, na vizinhança é outro. Isso é vida dupla. Jesus tinha vida dupla? Não. O mesmo Jesus na igreja era em casa, na sociedade onde ele ia. As multidões seguiam Jesus, irmãos, porque Jesus era coerente. Vários motivos para que as multidões seguissem a Cristo. O fato é que aqui diz: grandes multidões o seguiam quando ele estava descendo. E enquanto ele estava descendo do monte, irmãos, o verso 2 diz que um leproso se aproximou. Irmãos, o que era lepra? Era o quê? O que era lepra?
antigamente? Hanseníase. Mas a gente precisa ampliar a nossa compreensão. Na verdade, irmãos, a lepra, existe um capítulo da Bíblia que fala só sobre a lepra. Me permita usar esta palavra, porque a Bíblia usa essa palavra, tá? Levíticos capítulo 13. Depois, se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa enfermidade, leia Levíticos capítulo 13. A lepra, irmãos, eram todas as doenças de pele, inclusive hanseníase. Mas o Levítico capítulo 13 coloca a impingem, por exemplo, como lepra. Depois você leia com calma em casa. O fato, irmãos, que a lepra, ela era uma doença que causava muito estigma. As pessoas tinham muito preconceito de quem era acometido de lepra. Porque quem tinha essa doença, entendia-se que ela tinha sofrido um juízo de Deus. Algum pecado cometido anteriormente, e a pessoa foi então acometida com essa doença. Era chamada de açoite, o dedo de Deus. As pessoas que tinham lepra, irmãos, elas tinham que se separar da sociedade. Se fosse o rei, tinha que perder a coroa. Se fosse o sacerdote, tinha que sair do sacerdócio. A pessoa não podia tocar outra pessoa, que esta que foi tocada seria considerada imunda, impura. A lepra, irmãos, fazia com que as pessoas fossem marginalizadas. Você já foi discriminado? Você já se sentiu discriminado? Eu já, irmãos. É muito ruim. Pela sua religião, pela cor da sua pele, cor da sua pele, pela seu porte físico. É péssimo. Uma pessoa que tinha lepra, Felipe, tinha que ser retirado da sociedade. Ia conviver num local chamado leprosário, com outros leprosos, à margem da cidade. E lá ele ia passar os últimos dias da vida dele. Era uma doença que causava estigma, separação. E o mais interessante, quem tocasse era considerado imundo. Em Levítico capítulo 13, abra sua Bíblia. Vamos ler o que está escrito lá, alguns versos. Quem fazia o diagnóstico da doença, irmãos? O sacerdote. Interessante que o sacerdote, ele tinha um papel espiritual, mas também outros papéis, inclusive de saúde. A lepra era diagnosticada pelo sacerdote. Olha o que fala aí Levíticos capítulo 13, vamos ler o verso 1, os primeiros versos. Está escrito assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, e isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um dos seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará o que, irmãos? Imundo. Então, quem era diagnosticado com lepra era considerado o quê? Imundo. Nos versos 45 e 46, nos fala uma coisa interessante. A pessoa que tinha lepra e visse uma multidão, ela tinha que colocar a mão sobre o bigode, sobre a boca, e gritar: imundo, imundo, para que aquela multidão se afastasse e ninguém tocasse o leproso. Que doença, não é, irmãos? Em nossos dias existem algumas doenças que levam a estas situações de preconceito, de fazer as pessoas se afastarem de você. O relato bíblico diz que Jesus estava descendo do monte e um leproso se aproximou. Irmãos, a Bíblia não diz que ele gritou: leproso, leproso. Desde os dias de Eliseu, do profeta Eliseu, nunca se ouviu falar mais em cura de leprosos. E haviam muitos leprosos na época de Jesus. E outras diversas enfermidades procuravam a Cristo para que
que ele as curasse. Aquele homem sabia que Jesus estava passando por ali. Era a última oportunidade dele. Irmãos, para aquele homem se aproximar de Cristo, ele teve que vencer muitas barreiras. Você que já passou por discriminação sabe o que eu estou falando. Não é fácil lidar com os olhares, com os falatórios. Aquele homem se aproximou. A Bíblia não fala, irmãos, mas eu imagino que à medida que aquele homem se aproximava, a multidão, na verdade, grandes multidões, elas iam se afastando e formando um clarão. Ninguém queria tocar aquele homem, para não se tornar imundo, impuro. Ele venceu o preconceito, venceu o medo, venceu o nervosismo e se aproximou de Jesus. Quando ele chegou próximo, a Bíblia diz que ele o adorou e disse uma frase que é o título da nossa pregação: Senhor, se quiseres, podes me purificar, podes me tornar limpo. Irmãos, a lepra era uma doença, e é uma doença, que causa muitas lesões na pele. Existem 4 tipos, foi falado sobre hanseníase, 4 tipos de hanseníase. Indeterminada, forma tuberculoide, dimorfa e vichoviana. Esta última forma que eu falei para vocês é a mais grave. Lesões por toda a pele. É como se a pessoa estivesse se decompondo ainda viva. Qual era o problema em ser imundo? Porque aquele homem queria ser purificado. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler o verso 8. Está escrito assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros. Ele fala lá no final o destino, a segunda morte. Aquele homem queria ser purificado, porque ele se entendia como impuro. A sociedade o via como impuro, e ele entendia que não havia lugar no céu para ele. Por isso ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Irmãos, o que Jesus fez? Verso 3: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe. Que coisa, irmãos! Eu consigo imaginar os apóstolos vendo Jesus, aquele homem se aproximando de Jesus, e em seguida Jesus estendendo a mão para tocar-lhe. Vocês lembram qual era o problema de alguém tocar alguém leproso? Era o quê? Se tornar impuro. Mas a Bíblia diz que Jesus o quê? Tocou-lhe. Irmãos, nesse pequeno ato de Jesus, nós vemos a essência de tudo que Jesus fez, faz e ainda continua fazendo pela humanidade. Se arriscando. Quando Cristo decidiu descer do céu e nos resgatar onde nós estávamos, Ele pôs em risco. Ele pôs-se em risco a cada momento. Imagine que você fosse um grande juiz, um grande médico, cirurgião, recém-formado. Você arriscaria, irmãos, o seu diploma por alguém marginalizado da sociedade? Não precisa responder, essa é uma pergunta retórica. Você faria algum procedimento que colocasse em risco toda a sua carreira? Vocês conseguem enxergar como é Jesus, irmãos? Como Ele se importa mais com o ser humano do que com muitas coisas. Ele tocou o homem. Eu imagino que à medida que Jesus foi tocando o homem, Pedro foi colocando logo a mão na cabeça. Eu não acredito que ele vai fazer isso. Porque, irmãos, Jesus seria visto como
aquele que transgrediu a lei, alguém impuro. Quem iria acreditar em Jesus, que era o Messias, o ungido? Mas ele tocou. E irmãos, a Bíblia diz que imediatamente ele ficou o quê? Limpo da lepra. Foi uma semana depois? Imediatamente. Irmãos, eu consigo imaginar uma pele pálida, cheia de feridas, que imediatamente começou a se tornar corada. Os ferimentos foram cicatrizando. Aquela pele sem vida passou a ter vida novamente. Jesus disse no verso 4, olha, não digas a ninguém. Por que Jesus fez isso, irmãos? Eu estava meditando neste verso, irmãos, isso me intrigou. Imagine que você tem uma doença que todo mundo lhe discrimina na sociedade. E aí Jesus lhe cura e ele diz assim, olha, Maria, não fala para ninguém. Você sabe por que Jesus pediu que ele fizesse isso, irmãos? Porque o diagnóstico da doença era dado pelo sacerdote. E era ele também que dizia se a pessoa estava curada ou não. Se aquele homem saísse gritando, Jesus me curou, Jesus me curou, os sacerdotes enciumados, ao avaliar aquele homem curado, diriam o quê? Não está curado. Aquele milagre foi creditado a Cristo. Irmãos, até aqui nós vimos a lição. Qual a aplicação dos textos que nós acabamos de ler? Você sabe o nome desse leproso? Qual é o nome desse leproso? Qual? Bia? Exatamente. O nome desse leproso é Valdeci, é Zezito, Eliseu. O nome desse leproso é Felipe, Janice, Marineide, Júnior. Este leproso aqui, irmãos, sou eu e você. Interessante, queridos, e uma lição impressionante da palavra de Deus. Cristo tocou a humanidade, se tornou homem, mas não se tornou leproso. Esta lepra aqui, irmãos, é um símbolo do pecado. O pecado que invadiu este mundo depois da escolha dos nossos pais em se rebelar contra Deus. Quando o pecado entrou no mundo e passou a todos os homens, porque todos pecaram, nós nos tornamos, queridos, leprosos espirituais, imundos, impuros. Não há lugar no céu para impuros. Qual é a solução para a lepra, irmãos? Jesus. A solução para mim e para você, queridos, é a mesma que aquele homem procurou. Jesus. Para nos chegarmos a Jesus, no mundo em que vivemos, precisamos vencer muitos obstáculos. Precisamos vencer o medo. Precisamos vencer o preconceito. O que as pessoas vão falar, o que a multidão vai falar. Precisamos ser cegos e surdos para muitas coisas, para nos chegarmos a Cristo. E quando chegamos a Cristo e dizemos assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Você sabe o que Ele vai dizer? Eu quero. Fica limpo. Agora, você não vai ficar limpo uma semana depois, um mês depois. A Bíblia diz, irmãos, que imediatamente o leproso ficou limpo. Você sabe o que significa isso? Deus quer limpar tua ficha.
Deus quer limpar minha ficha. Eu já fiz muitas coisas ruins nessa vida. Eu tenho consciência que eu já desonrei a Deus e já entristeci o coração de Deus muitas vezes. Mas Deus quer nos dar uma segunda chance. Ele quer apagar. Ele quer limpar a nossa ficha. Ele quer nos purificar. Existe um verso bíblico, irmãos. Eu gosto muito dessa palavra, purificar. Daniel 8,14. Nós estamos estudando isso na lição da escola sabatina. Durante o cativeiro da Babilônia, quando Daniel estava compreendendo que o cativeiro dos 70 anos estava concluindo, Deus revelou para ele que a ordem para edificar e restaurar Jerusalém iniciaria a partir dali o maior cômputo profético que daria no tempo do fim. Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Você conhece essa profecia? Ela nos leva da reconstrução e restauração de Jerusalém, dos muros e do templo, até o ano de 1844. O final dessa profecia. O início da Igreja de Deus para os últimos dias, a Igreja Adventista do sétimo dia. A partir do dia 22 de outubro, que caiu no calendário de Deus, no dia 10 do sétimo mês, o dia da expiação, Jesus começou uma obra de purificação no santuário celestial. O meu pecado, o teu pecado está registrado em livros no céu. E Jesus está limpando a nossa ficha. Como é que Jesus limpa a nossa ficha e nos purifica? E purifica o santuário celestial, irmãos. Eu gosto muito desse verso. Olha para a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2. João, capítulo 2, ou melhor, capítulo 1, verso 9. Está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e fazer o que, irmãos? Nos purificar de toda injustiça. Amém? O que o leproso pediu? Se o Senhor quiser, você pode me purificar. O que a Bíblia diz que é necessário, irmãos, para Deus nos purificar? Confessarmos os nossos pecados. Só confessar? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 28. Provérbios 28. Versículo 13. Está escrito: o que encobre as suas transgressões, jamais, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Meu irmão, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Mas quem alcança essa misericórdia? O que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu quero finalizar, irmãos, lendo 2 textos para os irmãos, que mostra quem vai ter lugar no Monte Santo do nosso Deus. Primeiro texto, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. Você recorda? Mateus capítulo 5, verso 8. Está escrito: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Algumas versões colocam o quê? Os puros. Abra sua Bíblia agora em Salmos.
Vamos ler o Salmo 24. Salmo 24. Depois você chega em casa e lê o Salmo 15. Lá fala sobre o cidadão do céu, as características dele. Mas vamos ler desta vez Salmo 24, verso 3. Olha o que diz aí, irmãos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de... que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O puro de coração. Deixa eu falar uma coisa para você. Cristo está fazendo uma obra que ele começou em 22 de outubro de 1644, de acordo com a profecia bíblica, de purificação do santuário celestial. Mas não há nada que ele vá purificar lá, que ele vá limpar e apagar lá, que não tenha que ser apagado aqui. Ele apaga aqui e apaga lá. Deus quer limpar, Deus quer te purificar. Ele quer mudar o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir. Ele quer te dar um coração novo, um coração que o salmista Davi diz o seguinte: alegro-me em fazer a tua vontade, a tua lei está no meu coração. Salmo 40, verso 8. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. Deus possa abençoar a tua família. E nunca esqueça, existe solução para a nossa lepra espiritual. Essa solução está em Cristo. Mas Cristo não pode fazer nada por você se você não quiser e permitir. Quando Jesus chegava para um aleijado, um cego, ele costumava perguntar: o que tu quer que eu faça? Ele dizia: eu quero ver, Senhor. Pois abre os olhos e veja. Você quer ficar limpo? Ele precisa ouvir da tua boca: o que tu quer que eu faça? Senhor, eu quero ficar limpo. Apaga as minhas transgressões. A Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus possa te abençoar, você e sua família. Quantos gostariam, irmãos, de ser purificados e lavados no sangue do Cordeiro que morreu na cruz por mim e por você? Levante a sua mão. Que Deus seja louvado.